Rondônia, embora sendo um dos 10 maiores produtores de energia do país, possui uma tarifa altamente elevada, se comparando ao tanto que o Estado produz, nos levando a crer que o preço cobrado por ela é injusto. Quando nós falamos de energia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a sua forma de produção, certo? Então, no estado de Rondônia nós temos duas formas de produção. Uma, a primeira, que são as hidrelétricas, que é a mais comum no Brasil, que é a responsável pela maior parte da energia elétrica. E a segunda, que são as termoelétricas, que está caindo em desuso, porém ela ainda é presente no nosso estado. Se eu te disser que uma dessas formas encarece a nossa conta de energia? Sendo assim, fizemos entrevistas com profissionais da área para uma maior compreensão do público sobre o tema. A energia é gerada na usina, certo? Ela fica na cidade de Porto Velho e ela vai, por exemplo, o que sobra passa por outras cidades, como é que funciona? Ou como ela passa, é por fios, ela vai com a estação e dissipa a energia. Quando você olha para Santo Antônio, por exemplo, Santo Antônio tem 4.000 megawatts, né? com as 10 turbinas a mais, 4.000 megawatts. O Rondônia consome menos de 1.000. Né? Se o Rondônia consome menos de 1.000, o que eu faço com os outros 3.000? Vendo. É simples assim. As duas usinas juntas têm 8.000 megawatts. 8.000. O Rondônia consome 1.000. Tá? Menos de 1.000. Vocês imaginam, um dos países que mais cresce na América Latina é o Peru. Certo? Só Santo Antônio de Girau conseguiriam tocar toda a economia peruana sozinhas. O Peru não consome toda a energia que Santo Antônio de Girau oferece. E é uma das economias que mais cresce na América Latina. Entendeu? Então, como o Brasil tem um sistema que interliga, né, um sistema interligado nacional, que o operador nacional do sistema faz o balanço hídrico e o balanço energético, porque a matriz da nossa geração é hídrica. 80% da energia gerada no Brasil é hídrica, vem das hidrelétricas. Então o Brasil, como é um país continente, é um país gigantesco, ele tem diferença no seu balanço hídrico. Em determinado local está seco, em determinado local está chovendo muito. Onde está chovendo muito, o reservatório está cheio, eu gero mais energia, eu mando para o local onde está seco e não está conseguindo gerar. É isso que faz o operador nacional. O operador nacional do sistema é quem coordena a distribuição no país inteiro, a interligação e distribuição dessa energia. Este operador conhece todos os contratos de demanda, então ele vai fazer o provimento dessa demanda país afora. Se Rondônia está no período cheia do Rio Madeira, produzindo grandes volumes de energia, como eu disse, produz 4.000 e precisa de 1.000, ou produz 8.000 e precisa de 1.000, por que os 7.000 vão ficar aqui parados? O operador nacional, obviamente, está destinando eles lá para Araraquara, que se junta com a energia do Itaipu. Se amanhã o Rio Madeira estiver absolutamente seco, as duas tiverem que desligar. Do mesmo jeito que a energia foi, ela volta. Ela vem de Itaipu para cá e abastece a gente aqui. Ou ela pode vir do Mato Grosso, ou ela pode vir de qualquer lugar onde estiver. O operador vai designar isso. Compreende? Então, a partir do momento que a gente coloca duas hidrelétricas como essa, interligadas, a energia vai e vem daqui para qualquer lugar ou de qualquer lugar para cá. Então, não é uma decisão de Rondônia vender para outros estados. Isso é uma redistribuição que ocorre para equilibrar o sistema onde a demanda existe. Se amanhã a Rondônia tiver indústrias suficiente para demandar toda a energia será suprida aqui dentro. Bom, basta ter cliente. De que forma a energia é sintetizada na hidrelétrica? Esse é um processo muito simples e conhecido de longa data. É pura física, né? A dinâmica de toda a energia que a água carrega em si enquanto o Rio Madeira passa é transformada em energia quando ela passa pelas turbinas. Aqui são turbinas tipo bulbo, são turbinas horizontais, não são turbinas verticais, e a água vem canalizada
para essas turbinas, e ao passar ela gira as pás das turbinas, que faz girar internamente um induzido, que gera energia, assim como aquele motorzinho gera energia para a bateria do carro, tá? Só que é movido pela força da água quando passa pela turbina, e aí se transforma em energia que é levada para os transformadores e estabilizada e limitada a carga que for prevista para aquele tipo de usina em corrente contínua ou alternada, depende do destino da energia. A partir da produção de energia, para onde essa será enviada? A energia produzida em Rondônia, ela tem destinos específicos. Um destino é interno. Nós temos linhas de transmissão que nos interligam, inclusive com Mato Grosso, e linhas de transmissão que vai nos interliga com o Acre, para que essa energia aqui para dentro abasteça Rondônia e Acre. Nós temos uma linha de transmissão que leva essa energia para Araraquara, no interior de São Paulo. Lá ela se junta com a energia que vem de Itaipu. Então, a linha de transmissão para Araraquara é uma linha de transmissão direta. Provavelmente deve ser a maior linha de transmissão do mundo. São 2.400 quilômetros de linha de transmissão. 2.400, quase 3.000 quilômetros de linha de transmissão que leva para Araraquara em corrente contínua. Quer dizer, ela vai diretamente a Araraquara. A corrente contínua tem perdas mínimas da energia que é transmitida, 1,5% máximo de perda. A corrente alternada, que é a que permite o rebaixamento em vários locais, várias subestações, tem grande perda, porque ela se dissipa em calor nas linhas de transmissão. Linhas de transmissão em corrente alternada são essas linhas internas que vão para as várias subestações pelo estado de Rondônia fora, para poder colocar energia nas cidades. Tá? A linha contínua é que vai direto a Araraquara. Certo? O Brasil ele vende energia hidrelétrica para outro país? O Brasil divide Itaipu com o Paraguai. A Itaipu binacional, metade da energia é do Paraguai, porque ela é feita no rio Paraguai, e ela é dividida entre os dois países. Metade da geração é do Paraguai, nós recompramos, porque o Paraguai não consome a energia que Itaipu gera. Então, metade é do Brasil, a outra metade é do Paraguai, e a gente recompra do Paraguai para abastecer o Brasil. É assim que funciona. Aqui não se trata de usinas binacionais. Qual é o custo de transporte de energia para outras cidades e estados? O custo de transporte especificamente, isso você tem que verificar na composição de custo do setor. Mas eu posso mostrar para vocês como funciona facilmente. Vamos dividir o custo final da energia em 3 partes. Mas assim, 25% aproximadamente é o custo de produzir energia. Então, da tarifa que você paga na sua conta de luz, 1/4 aproximadamente foi produzido, na verdade são 23% aproximadamente, são produção. Santo Antônio, Giral, é o custo das usinas. A outra parte, mais 23% a 25%, é transmissão. As linhas de transmissão que fazem a energia chegar até o consumidor. Aí você vai dizer, mas isso aí deu 48%, 52% é imposto. Vai para a caixa do governo. Certo? O fato de existir termoelétricas é um motivo para encarecer a energia distribuída no estado de Rondônia? Essa é uma pergunta muito boa, mas a gente não pode falar só no estado de Rondônia, porque as termoelétricas, elas encarecem o custo da energia para o Brasil inteiro, não é só no estado de Rondônia. Por quê? Como o Brasil é um país gigantesco e não tem um equilíbrio muito assim, tranquilo na sua estrutura de geração de energia hidrelétrica, por quê? Porque enquanto chove em determinados locais, está seco em outros. A nossa matriz energética, ela é cerca de 80% dela baseada em hidroelétrica.
Então, se tem seca na Amazônia, a geração de energia é pequena aqui em Rondônia, por causa da seca. Mas está chovendo no centro, no sudeste, no centro-oeste, então você vai olhar para Furnas, em Minas Gerais, se Sobradinho está cheio, está lá no Nordeste, você tem ali Tucuruí, Itaipu, estão com muita carga de água, com muita energia, reequilibra. Agora, se chega um momento de transição em que nem o norte, nem o nordeste, nem o centro, nem o sul estão com a geração que consiga suprir a demanda, então você vai ter que fazer uso das termoelétricas para recolocar energia no sistema que o sistema não está oferecendo e não atende a demanda. Quando você coloca energia termoelétrica no sistema, para você ter uma noção, se eu estou oferecendo energia a um custo de R$120 por megawatt de hidrelétrica, a hora que eu entrar com uma termoelétrica, o custo vai para R$800. E isso é diluído em todo o sistema, então o Brasil inteiro paga mais. E o que o governo federal criou no último período? Criou uma estrutura de bandas tarifárias. Essas bandeiras, elas são definidas conforme o local onde está mais se utilizando a energia termoelétrica, para poder compensar. E para vocês entenderem como isso é sério, eu rapidamente explico para vocês. Para fazer uma economia crescer 1% do seu produto interno bruto, eu tenho que, previamente, oferecer uma expansão de energia cerca de 1,2%, 20% a mais. Então, se eu quiser fazer o Brasil crescer 5% no PIB, eu tenho que ter uma oferta de energia de 6% a mais, para crescer 5%. 6% sobre a matriz hidrelétrica do Brasil são aproximadamente 4.800 mega. Você já percebeu? A conta é simples. Se o Brasil crescer no ano que vem, 2017, 5%, ao final do ano, Santo Antônio já foi engolido pelo crescimento. Se ele continuar crescendo em 2018, vai consumir giral. Se ele continuar crescendo 5% em 2019, já era. Vamos ter que fazer outro. Veja, em 3 anos, essas duas usinas já eram. Só do Brasil crescer 5%. Entendeu? Aonde o mundo cresce? Onde o planeta cresce em termos de economia? A gente pode até não saber. Assim, cresce na China, cresce onde tem energia. Porque o motor da economia é energia. O motor da produção é energia. E a produção que gera renda para as pessoas que tocam o motor do crescimento é o consumo. Quanto mais eu consumo, mais a economia cresce. Por quê? Porque o meu consumo dá lucro a quem produz. Se o meu consumo cresce, quem produz mais, mas precisa de mais energia. Entendeu? Desde o século XVIII, né, assim, quando começou usinas a carvão, foi que alavancou a produção, foi que fez o crescimento da Inglaterra, por exemplo. Você sabe qual país do mundo que mais tem hidrelétricas? A China. Inclusive é maior lá, né? Pelo menos a mais alta é, viu? Um paredão gigantesco. Curioso, né? Qual país do mundo que mais cresce? Só que eles não têm a condição de produzir mais energia, eles já estão quase esgotados, no seu limite. O Brasil que tem o maior potencial ainda para gerar energia no mundo é o Brasil, com cerca de 17% de águas disponíveis para esse fim. E, curiosamente, comparativamente a que menos hidrelétricas. Qual o papel da Eletrobras no nosso estado? Então, o papel da Eletrobras no nosso estado é um papel de desenvolvimento social. Então, para você desenvolver o social, você precisa efetuar vários investimentos. Esses investimentos alcançam as residências, comércios e indústrias. Então, o papel principal da Eletrobras no nosso estado é social.
E, assim, o que você poderia dizer sobre as tarifas de energia? As tarifas de energia, elas sofrem muitas influências de vários fatores. Fatores como consumo de óleo diesel, né? Então, quando você tem uma participação muito presente de consumo de óleo diesel em um determinado estado, o valor da tarifa tende a ser um pouco mais caro do que em regiões que não consomem óleo diesel. No caso de Rondônia, existe um alto consumo de óleo diesel ainda. Agora, apesar desse consumo existente, não significa que a tarifa de Rondônia seja a mais cara do Brasil, né? Nós estamos ali entre as distribuidoras de energia, estamos no meio do ranking, né? Se existirem 30 concessionárias, 40, nós estamos ali na 20ª posição. A tarifa de energia também sofre uma forte influência dos tributos, né? Os tributos é a carga tributária, que na energia, na tarifa de energia são ICMS, PIS, COFINS e iluminação pública. Por que as termoelétricas, mesmo que aumentem o preço da tarifa de energia, por que elas ainda estão em funcionamento? Então, houve um momento que o sistema Rondônia era um sistema isolado. Sistema isolado significa não havia uma comunicação das redes, das linhas de transmissão com o restante do país. Então, se esse caso existisse hoje, nós não precisaríamos de energia termoelétrica. Porém, após a interligação do sistema, essa energia ela é compartilhada. Então você gera energia hidrelétrica, você gera energia termoelétrica, você soma isso tudo e compartilha com o restante do país. Então, eis a necessidade da gente precisar gerar energia termoelétrica, que não é energia que ela é direcionada tão somente para Rondônia. Ela é dividida para o país. Ela é dividida para os restantes dos demais estados. Visto que Rondônia produz mais do que consome, por que o preço da energia elétrica ele é tão elevado? Exatamente, porque é como se isso não fosse verdade na prática. Porque quando você compartilha energia, é como se você desconsiderasse que você gera mais do que você consome, que você compartilha. Agora, se não existisse a interligação, se nós fôssemos isolados, aí sim esse elemento ele iria ser considerado, ou seja, eu gero mais energia hidrelétrica do que eu tenho para consumir, aonde refletiria esse elemento aí na tarifa. Só que se fôssemos um sistema elétrico isolado, tá? A partir do momento que você interliga, aí você começa a despachar, distribuir energia para outros estados, isso não é levado mais em consideração, tá? Isso não é levado mais em consideração. As usinas, elas foram construídas com recursos de governo federal, então? Exatamente. Então seria justo dividir para todos, não ficar só no nosso estado? É um elemento que faz parte do raciocínio. O que acontece quando você constrói uma hidrelétrica? Você tem um tempo de instalação, tem um tempo de desenvolvimento e tem um tempo de finalização. O que significa finalizar uma hidrelétrica? Você tem um investimento inicial. E esse investimento ele é amortizado ao longo dos anos. Quando chega no ano final, o que acontece? A hidrelétrica continua gerando energia e o investimento já sofreu seu retorno. O que isso implica? Implica em termos uma tarifa mais baixa. Só que nós temos, em contrapartida, a geração por motores, por termoelétrica. Isso não tem fim, isso não tem amortização, isso é permanente. É aí que está o nosso desequilíbrio. A gente gera mais, só que é como se a gente não gerasse mais. E aí a gente sofre esse ônus aí. Após um período de pesquisa, novas ideias foram formadas e questões foram respondidas. O pensamento que tínhamos que a conta de energia do estado de Rondônia era uma das mais caras do país foi modificado, pois o seu local no ranking é mediano, havendo outros estados com a conta mais elevada. Isso ganhou mais afirmação após entrevistarmos o analista comercial da Eletrobras, Joey Ribeiro, que trabalha na empresa há mais de 20 anos. Deixaremos agora uma importante mensagem do Sr. Valdemar Camata. Einstein dizia:
Um problema não pode ser resolvido pelo modelo mental que o criou. É preciso uma quebra do paradigma para mudar. Então, essa estrutura de gestão do país que está ali, com 580 parlamentares, que estão lá há décadas e que criaram esse problema que nós estamos enfiados, porque o problema não foi criado só pelo Lula, só pela Dilma, não, porque eles têm 580 parceiros para criar o problema, tá certo? Eles administram isso, tá certo? Com que modelo mental? Se estão lá há décadas. Então, ou você coloca outro modelo mental lá dentro e quebra o paradigma para se fazer diferente, ou isso não vai acontecer. E o que um faz também, você tem 500 povos contra, né? E vice-versa. E aí é um jogo de poder, onde eles sempre chegam num acordo quando todos ganham, né? Todos os brasileiros ganham, né? Certo? Uma última pergunta, já que o senhor citou em gestão. Qual que seria a área que mais falta no Brasil, na sua opinião? Qualquer área. Qualquer área. Você sabe por quê? Porque o primeiro grande curso que essas pessoas deveriam fazer é o curso de ética. Ética, moral, de entender o que o bem comum está acima de qualquer outra coisa para quem assume uma função pública. Tá? Esse é o primeiro curso. Mas isso está no berço. A gente teria que pegar todos eles e mandar para o berço, lá para o colo da mãe e do pai, para que eles tivessem bons exemplos e se tornassem pessoas decentes. Depois disso, meu amigo, qualquer curso serve. Não é? Mas você está com uma pergunta aí, eu vou te ajudar a responder. O mais importante, em primeiro lugar, é você ter essa característica de alguém que tem no bem comum um objetivo, uma declaração de propósito para a sua vida. Aí você vai se envolver com a profissão que mais lhe provocar felicidade. E se você for feliz fazendo isso, é muito difícil você não conseguir fazer feliz a quem depende de você. Certo? E se fizer com ética, assunto encerrado. Look over your shoulder.